Olha, tem história que a gente começa a contar e sente um aperto no peito, porque a gente sabe onde ela vai dar. A história de Maria é dessas. É uma história de amor que migrou, de promessa que azedou e de um coração que teve que aprender na marra que nem todo o ouro que brilha vem da cidade grande. Maria não era boba. Ela era moça do sítio, criada com a terra, com a mão calejada de quem sabe o valor do feijão que planta e do leite que tira. Vivia ali, no interior de Minas, onde o tempo corre mais devagar e vizinho é quase parente. A vida dela era simples, mas tinha uma riqueza que o Rio de Janeiro, para onde ela estava indo, jamais entenderia. O aconchego. O amor dela, o Fernando, era a razão de tudo aqui. Fernando era um rapaz bonito, de sorriso fácil e ambição, que não cabia mais na roça. Ele sempre falava a Maria, a gente nasceu para coisa maior, a gente vai para a capital, para o Rio de Janeiro. Lá tem oportunidade, lá tem futuro de verdade, não essa vidinha de contar a galinha. Maria escutava aquilo com os olhos brilhando. Ela amava Fernando com uma força que dava medo. Ele era o sol dela. E se o sol dela queria ir para o mar, ela ia junto, mesmo que tivesse que deixar para trás tudo o que conhecia. A decisão foi rápida, mas a despedida foi um nó na garganta. A mãe dela, Dona Lúcia, chorou por 3 dias seguidos. Minha filha, o Rio é um mundo de gente, e muito bicho ruim se esconde nas esquinas. Cuidado, Maria. Lá, se você cair, ninguém te levanta. Maria abraçava a mãe, prometendo que ligaria todo domingo, que voltaria logo, que o rio era só uma ponte para a felicidade que eles construiriam. Ela olhava para o sítio, para o pé de manga, onde ela e Fernando tinham trocado o primeiro beijo, para a igrejinha da vila. Era a vida dela ficando para trás. Mas o amor falava mais alto. Fernando, por outro lado, estava elétrico. Ele já tinha alugado um apartamento pequeno, low-end, betáfogo, um cubículo para quem estava acostumado com o espaço da fazenda, mas ele dizia que era super bem localizado e próximo ao metrô. Ele tinha conseguido uma entrevista de emprego numa empresa grande de marketing digital, coisa que ele achava que ia mudar a vida deles da água para o vinho. A viagem foi longa, apertada num ônibus velho. Maria estava grudada na janela, vendo a paisagem verde e montanhosa dar lugar, aos poucos, ao concreto cinza e à fumaça. Quando chegaram no Rio, a primeira coisa que a atingiu não foi o cheiro do mar, mas o barulho. Gente demais. Carro demais. Buzina era um caos organizado que parecia engolir qualquer paz de espírito. Maria sentiu uma vertigem. Na roça, o silêncio era interrompido pelo canto do pássaro, ou pelo mugido da vaca. Ali, o silêncio era um luxo que ninguém podia pagar. Viu, Maria? É isso aqui que é vida. Fernando gargalhava, puxando a mala dela pela calçada rachada. Ele parecia ter voltado para casa, ele estava no seu elemento. A correria, a adrenalina, o cheiro de asfalto quente. O apartamento era exatamente como Dona Lúcia tinha avisado, um ovo. Tinha uma janelinha que dava para um muro e mal cabiam a cama e a geladeira. Mas Maria tentou manter o sorriso. É temporário, meu amor, disse Fernando beijando a testa dela. Assim que eu engatar nesse emprego, a gente vai para a Zona Sul. Para um lugar com vista para o março na primeira semana, Maria se sentiu uma turista perdida no próprio lar. Fernando conseguiu o emprego na tal agência de marketing. E o trabalho era puxado, muito puxado. Ele saía de casa antes do sol nascer de terno engomado, cheiroso. Maria preparava o café forte, com pão de queijo que ela aprendeu a fazer na cidade, mas ele só tomava um gole, apressado. Tenho reunião às 7, Maria. O ritmo aqui é frenético. Se a gente não correr, a gente fica para trás, ele explicava já com a chave na mão. No interior, o trabalho era duro sim, mas ele tinha hora para começar e, o mais importante, hora para acabar. À noite, a família se reunia, jantava junta, conversava sobre o dia. No Rio, a noite de Maria era uma solidão barulhenta. Fernando chegava tarde, muito tarde, 8, 9, às vezes 10 da noite. E quando chegava, não era mais o Fernando que ela conhecia. O sorriso fácil tinha sumido. No lugar, havia uma testa franzida, o ombro tenso e o cheiro de cigarro e café velho. Como foi o dia, meu amor? Maria perguntava, querendo contar as poucas novidades do seu dia, menos a dificuldade de encontrar uma padaria decente.
O susto que levou com um mendigo no metrô, Fernando mal tirava o sapato. Puxado, Maria. Muito puxado. O chefe é exigente. Pressão por resultado. Preciso bater a meta. Não dá pra parar, sabe? Ia ao mercado. Ele ia direto para o banho e quando saia. Estava exausto demais para conversar. Comia qualquer coisa que ela tinha deixado pronta, em silêncio, de olho no celular. Maria, que sempre foi faladeira, se via calada. Ela tentava entender. A cidade grande exigia isso. O sucesso tinha um preço alto. Ela tentou se adaptar. Ela precisava arrumar um emprego. Não aguentava mais ficar o dia inteiro naquele apartamento minúsculo, com o barulho do trânsito entrando pela janela. Fernando, eu pensei em procurar algo, na padaria ou de faxineira, para ajudar nas contas. E para eu não ficar louca aqui dentro, Fernando, pela primeira vez em semanas, a olhou de verdade. Mas não foi um olhar de carinho, foi um olhar de impaciência. Maria, você não vai trabalhar de faxineira. Eu te trouxe para cá para ter uma vida melhor, não para esfregar chão dos outros. Dá um tempo. Quando eu for promovido, você vê o que faz. Por enquanto, foca em arrumar a casa e em fazer a janta. Eu não tenho tempo para me preocupar com isso. Aquelas palavras doeram, não pela proibição de trabalhar, mas pela forma como ele a descartou. Na roça, o trabalho dela era valorizado. Ela era essencial. Ali, ela era um peso, ou pior, um enfeite que ele tinha que bancar até atingir a próxima fase. Maria engoliu o choro e tentou se ocupar, limpar, cozinhar, lavar, mas o tempo se arrastava. Ela sentia falta da cumplicidade do riso fácil, daquele Fernando que sentava com ela na varanda para ver o sol se pôr. O Fernando da capital era outra pessoa. Ele estava obcecado pelo sucesso. Falava em termos que ela mal entendia: networking, branding, startup. O vocabulário dele mudou. O jeito de se vestir mudou. E, o que era mais assustador, o brilho nos olhos dele mudou. Ele estava sempre em reuniões. E as reuniões, ele explicava, não terminavam na empresa. Hoje vou sair mais tarde, Maria. Tenho um jantar de negócios com o pessoal do financeiro. É importante para minha carreira, entendeu? Tenho que socializar. Jantares de negócios viraram rotina. E Maria ficava em casa, jantando sozinha o arroz e feijão que ela fazia com tanto esmero, imaginando como seriam esses jantares chiques. Ela tentava se convencer de que ele estava fazendo isso por eles, pelo futuro que ele tinha prometido. Mas a desconfiança começou a ser plantada no coração dela, como uma erva daninha teimosa. Certa noite, Fernando chegou em casa. Já era quase meia-noite. Ele estava visivelmente alterado, cheirando a bebida e a perfume que não era o dele. Onde você estava, Fernando? Fiquei preocupada, ela perguntou. A voz trêmula. Ele a empurrou de leve, impaciente. Estava trabalhando, Maria, já disse. O pessoal do trabalho resolveu esticar. É normal, é o jeito que a gente cria laços na empresa. Você não entende essas coisas. Eu entendo que você chega em casa e mal olha para mim, ela retrucou, a voz mais alta do que pretendia. Ele parou, a encarou com os olhos cansados e irritados. Olha aqui, Maria, eu estou me matando de trabalhar para te tirar daquele buraco que era a roça, para te dar conforto. E você fica me cobrando? Se você não aguenta o ritmo da cidade, volta para Minas, mas não atrapalha o meu futuro. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer grito. Maria sentiu o chão sumir. Voltar para Minas? Ele estava mesmo sugerindo isso? Depois de tudo que eles prometeram? Naquele momento, ela percebeu que o caos do Rio de Janeiro não estava apenas lá fora, no trânsito e na multidão. O caos tinha entrado no apartamento. Tinha se instalado no coração de Fernando, estava destruindo o amor deles. Ela se afastou, sem dizer mais nada. Não adiantava discutir. Ele estava cego pela ambição, seduzido pelo brilho falso da metrópole. Os dias viraram meses. Maria começou a sair mais. Sozinha, ela andava pelas ruas de Botafogo, Copacabana e Ipanema, tentando encontrar um pedaço de vida que fizesse sentido. Ela via os casais andando de mãos dadas, as famílias no calçadão, e sentia uma inveja aguda. Ela tinha trocado a segurança e o afeto da sua comunidade por uma solidão luxuosa, trancada num apartamento caro. Ela tentou fazer amizade. Cumprimentou a vizinha do lado, uma senhora idosa que morava ali há anos. A senhora respondeu com um aceno frio e fechou a porta na cara dela.
Na roça, se você passasse mal, 10 vizinhos batiam na sua porta com um prato de canja. No rio, se você desmaiasse na calçada, as pessoas passavam por cima, preocupadas em não perder o ônibus. A indiferença era a regra. Maria finalmente arrumou um bico, contra a vontade de Fernando. Ela começou a trabalhar limpando um consultório dentário 2 vezes por semana, de manhã bem cedo, antes que ele acordasse. O dinheiro era pouco, mas a sensação de ter alguma utilidade, de ter seu próprio dinheiro, era um alívio. Ela escondia o uniforme na mochila e voltava para casa antes que Fernando chegasse do banho. Mas o segredo não durou. Um sábado, Fernando resolveu acordar cedo. Ela estava voltando, suada, com uma mochila nas costas. Ele estava na porta, o rosto fechado. "Onde você estava, Maria?" A voz dele era baixa, perigosa. Ela tentou mentir, mas a boca secou. "Eu fui comprar pão." Ele apontou para o uniforme de limpeza que escapava da mochila. "Você estava limpando o chão dos outros. Não estava? Eu te proibi de fazer isso. Você está me envergonhando." O que as pessoas do meu trabalho vão pensar se souberem que minha noiva é faxineira? Maria sentiu uma raiva fria subindo pela garganta. "E por que eu deveria me importar com o que os seus colegas pensam, Fernando? Eles te dão afeto? Eles te dão companhia? Eles te perguntam como foi seu dia. Eu tô cansada de ficar aqui esperando você chegar tarde, cansado, fedendo ao uísque a sei lá mais o quê." A briga foi feia, a primeira de verdade. Ele acusou-a de ser ingrata, de não entender o sacrifício dele. Ela o acusou de ter esquecido quem ele era, de ter trocado o amor deles por um crachá e um salário gordo. "Você mudou, Fernando," ela disse, as lágrimas escorrendo. "Você não é mais o meu noivo. Você é um estranho estressado que mora na mesma casa que eu." Ele não respondeu, apenas pegou a chave do carro. Ele tinha comprado um carro novo, parcelado em 1000 vezes, para manter as aparências, e saiu, batendo a porta. Maria se jogou na cama, sentindo um vazio no peito que a saudade da roça não explicava. Ela não sentia falta da simplicidade, ela sentia falta da verdade. A partir daquele dia, eles passaram a viver como 2 colegas de quarto que mal se suportavam. Fernando voltava cada vez mais tarde. As desculpas ficaram mais elaboradas, mais profissionais. "É o cliente novo, Maria. Ele é estrangeiro, e a gente tem que acompanhar o fuso horário. É o evento de lançamento. Vou dormir fora, no Hotel da Barra, para facilitar o acesso." Ela já não perguntava mais. A voz da mãe dela, lá do interior, ecoava na sua cabeça. Muito bicho ruim se esconde nas esquinas. Maria sabia, no fundo da alma, que havia algo muito errado. Uma noite, ela não conseguiu dormir. Eram 2 da manhã. O lado dele da cama estava frio e vazio. Ela pegou o celular dele, uma atitude que ela jamais teria tido na vida simples do sítio, onde a confiança era a moeda mais forte. Mas o rio tinha lhe ensinado que, às vezes, a desconfiança era a única coisa que a mantinha segura. O celular estava bloqueado por senha, claro, mas ela lembrou que ele usava a data de aniversário dela. Tentou, a tela desbloqueou. O coração dela batia tão forte que parecia querer rasgar o peito. Ela foi direto para as mensagens de WhatsApp. Havia uma conversa fixada no topo, com o nome de uma tal de Pet, menos gerente de contas. Maria respirou fundo, tentando se acalmar. Talvez fosse só trabalho, mas as mensagens não eram sobre trabalho, eram fotos. Fotos dele, sorrindo, num bar chique, com uma mulher loira, de vestido justo e decote profundo, com o braço pendurado no pescoço dele. A última mensagem era recente, de poucas horas atrás. "Pat menos gerente de contas. Amor, a reunião de hoje foi ótima. Mal posso esperar pelo fim de semana no hotel de Búzios. Avisei a Maria que vou dormir fora, por causa do evento." Ela nem desconfia, coitada. O ar sumiu dos pulmões de Maria. Não era só a traição, que já era um golpe mortal. Era a forma como ele falava dela. Coitada. A risada no final, o escárnio. Fernando não tinha apenas traído o corpo dela. Ele tinha traído a confiança, a promessa, o sacrifício que ela tinha feito ao deixar tudo para trás. Ele tinha transformado a vida dela numa piada, numa conveniência para sua escalada social. Maria não chorou. O choque era grande demais para lágrimas. Ela sentiu uma frieza gelada, uma clareza que só a dor extrema proporciona.
Ela se levantou da cama, foi até a sala e pegou a mochila que usava para ir ao consultório. Não havia muito o que levar. As roupas que ela trouxe de Minas, simples, confortáveis, o pouco dinheiro que ela tinha guardado do bico, o terço que a mãe lhe deu. O Rio de Janeiro, com todo o seu luxo, suas luzes e suas oportunidades, tinha se revelado um lugar cruel. O individualismo da cidade tinha corroído Fernando, transformando o homem que ela amava em um ser frio, falso e ambicioso. A lealdade, o apoio, o calor humano que ela tinha deixado no interior valiam mais do que todos os ternos caros e os jantares de negócios que Fernando frequentava. Ela não ia esperar ele voltar de burro. Não ia dar a ele a chance de mentir ou se desculpar. A Maria da Roça tinha morrido, mas em seu lugar nascia uma Maria mais forte, mais dura, que tinha aprendido a lição mais dolorosa da vida. A cidade pode te dar tudo, menos caráter. Ela olhou para o relógio. 4 da manhã. O rio começava a acordar com os primeiros barulhos de caminhão de lixo. Maria abriu a porta do apartamento minúsculo pela última vez. Não olhou para trás. Precisava ir para a rodoviária Novo Rio. Precisava voltar para casa. Mas ela sabia que a casa não era mais a mesma. E ela também não era. Ela estava voltando machucada, sim, mas com a certeza de que a maior riqueza não estava em arranha-céus, mas nas raízes que ela havia cortado por um amor que não valia nada. Maria estava sozinha no meio da cidade, mas pela primeira vez em meses ela não se sentia solitária. Ela estava livre. E agora ela tinha uma missão: se reconstruir. E a reconstrução não ia ser fácil. Ela sabia que precisava de força para enfrentar a volta e principalmente para recomeçar a vida dela, longe daquele pesadelo de asfalto e traição. Ela só precisava de um bilhete de volta e de um pouco de coragem para enfrentar a mãe. Mas isso era assunto para a próxima parte dessa história. Por enquanto, a fuga era o que importava. Fugir da mentira, fugir do rio. Maria saiu daquele apartamento como quem foge de um incêndio. O ar da madrugada, gelado e pesado de poluição, não a incomodava. Ela estava anestesiada. O cheiro de perfume barato e a risada do Fernando e da tal Pati menos gerente de contas ainda estavam impregnados na sua mente. Pegar um táxi às 4 da manhã no Rio de Janeiro não é tarefa fácil, mas ela conseguiu. Sentada no banco de trás, olhando a cidade passar, Maria sentiu um nojo profundo daquele lugar. O Rio, que ela tinha idealizado como a terra das oportunidades e dos sonhos, era na verdade uma armadilha brilhante, feita para engolir gente ingênua como ela. Chegando na rodoviária Novo Rio, o lugar fervilhava mesmo de madrugada. Ela foi direto ao guichê, o coração batendo apressado. Uma passagem para o interior de Minas, por favor. O primeiro horário, o bilhete custou quase todo o dinheiro que ela tinha guardado do bico de faxineira. Naquele momento, ela não se importou. O que era o dinheiro perto da dignidade que ela tinha recuperado? Quando o ônibus partiu, Maria se encolheu na poltrona, grudada na janela, vendo o Cristo Redentor diminuir até virar um pontinho branco. Ela não chorou pela perda do Fernando. Ela chorou pela Maria que tinha sido burra, pela Maria que tinha trocado o abraço da mãe pela promessa vazia de um homem, obcecado por terno e gravata. A viagem foi um purgatório. Cada quilômetro que a afastava da capital era um alívio, mas também um lembrete do fracasso. Ela tinha voltado com o rabo entre as pernas, sem aviso, sem luxo, sem casamento. Quando o ônibus finalmente parou na pequena rodoviária da cidade vizinha, de onde ela teria que pegar uma van para a vila, Maria respirou fundo o ar puro. Era um cheiro de terra molhada, de mato, de fogão a lenha. Era o cheiro da verdade. Ela pegou a mochila e desceu. Não tinha coragem de ligar para a mãe. Não dava para avisar. Mãe, voltei. Fui traída, humilhada e descobri que nosso sítio vale mais que o Rio de Janeiro inteiro. Ela decidiu ir a pé até o sítio. Eram uns 3 quilômetros, mas ela precisava daquele tempo para se preparar. Conforme caminhava via as cercas conhecidas, as porteiras de madeira, o sol já estava alto, e o canto dos pássaros era ensurdecedor, no bom sentido. Era música, não barulho. Quando dobrou a última curva e viu a casinha branca com a varanda e o pé de manga, o nó na garganta apertou tanto que ela pensou que fosse desmaiar. Dona Lúcia estava na varanda, debulhando milho, com o rádio ligado em uma música sertaneja antiga.
Maria parou no portão. Mãe, a voz dela saiu um sussurro rouco. Dona Lúcia largou o milho e os óculos escorregaram pelo nariz. Ela não gritou, não chorou imediatamente. Ela apenas piscou, como se não acreditasse no que via. Maria, minha Nossa Senhora. A mãe correu, tropeçando na esteira. O abraço que ela deu em Maria não foi de reprovação, não foi de pergunta. Foi um abraço de porto seguro. Um abraço que dizia: não importa o que aconteceu, você está em casa. As lágrimas vieram então, torrenciais. Maria desabou nos braços da mãe, a mochila caindo na terra. O que houve, minha filha? Por que não avisou? Onde está o Fernando? Dona Lúcia a segurava pelos ombros, examinando-a. Maria não precisou falar muito. O rosto pálido, a exaustão, a falta de malas de luxo. A mãe dela era esperta, lida com a vida há 70 anos. Ele me traiu, mãe. Ele me trocou por uma colega de trabalho e disse que eu era uma coitada que não entendia o mundo dele. Dona Lúcia apertou os lábios, um gesto que Maria conhecia bem. Era raiva contida, esse desgraçado ambicioso. Eu avisei, Maria, o brilho da cidade cega a gente. Mas senta aqui. Volca-cu está magra que nem um prego. A primeira reação da mãe não foi discutir o erro de Maria, mas cuidar do corpo e da alma dela. Naquele momento, Maria entendeu a diferença brutal entre a oportunidade de Fernando e o amparo da mãe. Dona Lúcia preparou um café coado na hora, com queijo fresco e pão de queijo quentinho. Maria comeu em silêncio, sentindo o calor voltando ao corpo. E agora, Maria, o que você vai fazer? Perguntou a mãe, a voz calma. Eu vou ficar, mãe. Se a senhora me aceitar de volta, eu não quero mais saber de cidade grande. O Rio é mentira, mãe. É tudo fachada. As pessoas só se importam com o que você tem, não com quem você é. Dona Lúcia sorriu, um sorriso triste e sábio. Claro que você fica. Minha filha, a porteira dessa casa nunca esteve fechada para você. O sítio é seu, a terra é sua. E o que você perdeu lá fora, você recupera aqui dentro. A notícia da volta de Maria se espalhou na vila, como fogo em palha seca. E foi aí que Maria recebeu a segunda lição sobre a comunidade. Ela esperava cochichos, olhares de pena, talvez até algumas perguntas maldosas do tipo: não deu certo, né? Mas, né? No dia seguinte, a vizinha Dona Clarice apareceu com uma travessa de bolo de fubá. Fiz para você, Maria, para matar a saudade do tempero de Minas. O seu João, que vendia leite, parou na porteira. Maria, está de volta. Que bom. Precisamos de ajuda com a colheita do milho. O braço forte da moça do sítio sempre faz falta. Ninguém perguntou sobre Fernando. Ninguém mencionou o rio. Eles simplesmente a reintegraram, como se ela tivesse saído para buscar açúcar no vizinho e voltado para casa. Não havia julgamento. Apenas a aceitação calorosa de quem entende que a vida dá voltas e que todo mundo precisa de um lugar para pousar. Maria começou a trabalhar imediatamente. Ela precisava se ocupar, precisava sentir o cansaço honesto que não vinha de estresse mental, mas de esforço físico. Ela acordava às 5 da manhã, tirava leite da vaca, ajudava a cuidar da horta. O sol castigava, os músculos doíam, mas no final do dia, ela caía na cama com a consciência limpa. O contraste era chocante. No Rio, Fernando trabalhava 15 horas por dia para vender ideias e serviços para pessoas que ele nem conhecia e voltava para a casa vazio. Ali, Maria trabalhava para plantar o próprio alimento, para cuidar da mãe, para gerar vida. E o cansaço vinha acompanhado de uma satisfação profunda. O processo de cura, no entanto, não era só físico. Maria ainda tinha pesadelos com o barulho da cidade, com a indiferença das pessoas. E tinha a vergonha. Ela se sentia culpada por ter subestimado a vida que levava. Mãe, eu joguei fora nosso tempo. Eu achei que a gente era pobre por morar aqui. Ela confessou um dia, enquanto lavavam roupa no tanque. Dona Lúcia esfregou um sabão de coco na roupa. Minha filha, a gente nunca foi pobre. A gente tinha fartura de comida, de água limpa e, o mais importante, de amor. Pobre é quem tem a conta bancária cheia, mas o coração vazio. Pobre é o Fernando, que trocou você por uma promoção. A palavra Fernando pairava no ar. E ele, claro, não demorou a dar sinal de vida. 3 dias depois da fuga de Maria, o celular dela tocou. Era ele. Maria estava na cozinha, preparando um doce de leite.
Ela olhou para o aparelho com repulsa. Não atenda, disse Dona Lúcia, seca. Maria atendeu. Precisava encerrar o ciclo. A voz de Fernando estava irritada, não arrependida. Maria, que palhaçada é essa? Onde você está? Como você some assim? Sem avisar? Deixando o apartamento vazio? Estou em casa. Fernando, voltei para Minas. Houve um silêncio do lado dele, seguido de uma explosão. Você voltou? Você pirou? Eu estava em Búzios trabalhando. Eu cheguei e a casa tá vazia. Você sabe quanto custa esse aluguel? Eu te dei uma chance de ter uma vida de nível, Maria, e você joga tudo fora por causa de um mal-entendido? O cinismo dele era de embrulhar o estômago. Não foi mal-entendido, Fernando. Eu li as mensagens com a Patty. Eu sei que você me chamou de coitada e riu da minha cara. Você não estava em Búzios trabalhando. Você estava me traindo e se divertindo com a sua gerente de contas. A respiração dele ficou pesada. Ele tentou a manipulação. Olha, Maria, foi um erro. Coisa da cidade. A pressão, você sabe como é. Eu estava estressado. Mas eu te amo. Volta. Eu vou terminar com uma Patty. Não estraga o nosso futuro por causa de uma bobagem. Bobagem, Maria sentiu a força voltando à sua voz. A voz que ele tinha tentado calar no Rio, dizendo que ela não entendia de networking. Fernando, o nosso futuro acabou a partir do momento que você escolheu ser um escroto. Você não me ama. Você ama o que você acha que eu representava. A esposa ingênua que ficava em casa e não atrapalhava seus negócios? Ela respirou fundo, olhando para a mãe, que a observava com orgulho silencioso. Eu não vou voltar, Fernando. E eu não sou coitada. Coitado é você, que precisa de dinheiro e de mentira para se sentir alguém. Eu tenho minha terra, minha família e minha dignidade. Coisas que você nunca vai ter, não importa quantos ternos caros você use. E antes que ele pudesse responder, ela fez o que deveria ter feito há meses. Desligou. E em seguida, bloqueou o número dele. A paz que se seguiu ao clique era palpável. É isso, minha filha. Agora é vida nova, disse Dona Lúcia, limpando as mãos no avental. Mas a vida nova não veio sem cicatrizes. Maria precisava de dinheiro para ajudar a mãe e para se manter. O bico de faxineira no Rio, embora humilhante na visão de Fernando, tinha lhe ensinado uma coisa. Ela era capaz de trabalhar fora do sítio. Ela começou a procurar emprego na cidade vizinha, na área urbana mais próxima. Não era o Rio, mas era maior que a vila. Ela conseguiu uma vaga de auxiliar de cozinha em uma lanchonete simples, perto da rodoviária. Ela se sentia estranha usando o uniforme de novo, mas a diferença era que, ali, o dono da lanchonete, seu Geraldo, a tratava com respeito. Ele perguntava sobre o sítio, sobre a mãe. Era trabalho, sim, mas era humano. Os meses se passaram. Maria começou a florescer de novo. O bronzeado do sol de Minas substituiu a palidez da cidade. Ela ria com mais frequência. No entanto, o trauma do Rio a tinha mudado. Ela não era mais a moça ingênua que sonhava com um príncipe encantado na capital. Ela era mais cética, mais cautelosa. Um dia, enquanto voltava da lanchonete, ela viu um grupo de jovens da vila. Um deles, o Pedro, um rapaz forte e quieto que sempre a olhava com carinho, se aproximou. Pedro era um dos poucos jovens que escolheu ficar no sítio, trabalhando com o pai na plantação de café. Ele nunca entendeu a pressa de Fernando em ir embora. Maria, você está bem? Pedro perguntou, tirando o chapéu. Estou, Pedro. Estou muito melhor. Fiquei sabendo que o Fernando, que ele não valia o esforço que você fez. Maria sorriu, sem constrangimento. Não valia mesmo. Eu troquei a coisa certa pela coisa errada. A gente fica feliz que você voltou, ele disse, olhando para os próprios pés. Aqui, a gente sabe quem é você, Maria, e a gente te respeita. Não precisa de terno caro para isso. O simples reconhecimento de Pedro valia mais que todos os elogios vazios que Fernando recebia em seus jantares de negócios. Ali estava a lealdade que ela havia procurado em um homem individualista. A vida de Maria se estabilizava. Ela dividia o tempo entre a lanchonete e o sítio, economizando cada real. Ela tinha um novo objetivo: não mais construir um futuro de luxo para Fernando, mas construir uma vida de estabilidade e verdade para ela e sua mãe. Ela usava o dinheiro guardado para consertar o telhado da casa e comprar sementes melhores para a horta. Cada melhoria na casa era uma prova de que ela não precisava de ninguém para prosperar.
Mas, como a gente sabe, a vida não é um conto de fadas onde o vilão some para sempre. Fernando, mesmo bloqueado, encontrou uma nova maneira de atrapalhar a paz de Maria. Ele começou a ligar para o telefone fixo de Dona Lúcia, geralmente bêbado e dramático. Dona Lúcia, eu só quero falar com a Maria. Diga a ela que eu estou sofrendo, que a Paty era só um erro. Eu amo a sua filha. Dona Lúcia, que antes era uma mulher de fala mansa, se transformou em uma leoa. Escuta aqui, Fernando. Meu genro você nunca foi. E agora é menos ainda. Você não está sofrendo, você está com raiva porque perdeu a empregada doméstica que bancava sua fantasia de rico. A Maria não está disponível. Não ligue mais para cá. Se ligar de novo, eu chamo a polícia. E o pai do Pedro vai te caçar com a espingarda dele. Entendeu? A atitude da mãe deu a Maria uma sensação de segurança que ela nunca sentiu no Rio. No Rio, ela estava sozinha contra o mundo. Ali, ela tinha um exército silencioso de vizinhos e a fúria protetora de Dona Lúcia. A última tentativa de Fernando foi mandar uma carta. Chegou pelo correio, com o timbre chique da agência de marketing. Maria a abriu com cautela. Era um pedido de desculpas ensaiado, cheio de promessas de recomeço e, pior, uma proposta de negócio. Ele dizia que, como ela tinha habilidades manuais, eles poderiam abrir uma loja de artesanato em Copacabana. E ela faria os produtos enquanto ele cuidaria do marketing. Maria riu, uma risada amarga, mas libertadora. Ele não tinha aprendido nada. Ele ainda a via como um recurso, um objeto a ser explorado para o seu próprio lucro. Ela pegou a carta e a queimou no fogão a lenha. O fogo consumiu o papel, e com ele, a última esperança que ela poderia ter tido de que Fernando um dia voltaria a ser o homem que ela amou. Ela estava curada da ilusão. Maria, a moça do sítio, não era mais ingênua. Ela tinha visto o inferno de perto, vestindo um terno caro e cheirando a perfume importado. E ela tinha sobrevivido. A vida no sítio voltava ao seu ritmo natural. Maria estava reconstruindo sua vida tiolo por tiolo, verdade por verdade. Ela estava aprendendo a amar o silêncio, o trabalho duro e a solidariedade que a cidade grande tinha desprezado. Mas a história ainda não tinha terminado. Maria tinha fugido, tinha se curado da traição. Mas ela precisava de algo mais. Ela precisava de um propósito que transcendesse a dor. Algo que provasse, não a Fernando, mas a si mesma, que a força do interior de Minas era superior à frieza do asfalto carioca. E ela estava prestes a encontrar esse propósito, bem ali, na simplicidade da sua terra. Ela só precisava de um empurrãozinho do destino. E esse empurrãozinho estava chegando, sutilmente, na forma de um projeto comunitário, que exigiria toda a sua garra e a união do seu povo. A Maria do Rio estava morta. A Maria de Minas estava renascendo, e ela estava pronta para mostrar ao mundo o que é ter valor de verdade. Mas a vida nova não veio sem cicatrizes. Maria precisava de dinheiro para ajudar a mãe e para se manter. O bico de faxineira no Rio, embora humilhante na visão de Fernando, tinha lhe ensinado uma coisa. Ela era capaz de trabalhar fora do sítio. Ela começou a procurar emprego na cidade vizinha, na área urbana mais próxima. Não era o Rio, mas era maior que a vila. Ela conseguiu uma vaga de auxiliar de cozinha em uma lanchonete simples, perto da rodoviária. Ela se sentia estranha usando o uniforme de novo, mas a diferença era que, ali, o dono da lanchonete, seu Geraldo, a tratava com respeito. Ele perguntava sobre o sítio, sobre a mãe. Era trabalho, sim, mas era humano. Os meses se passaram. Maria começou a florescer de novo. O bronzeado do sol de Minas substituiu a palidez da cidade. Ela ria com mais frequência. No entanto, o trauma do Rio a tinha mudado. Ela não era mais a moça ingênua que sonhava com um príncipe encantado na capital. Ela era mais cética, mais cautelosa. Um dia, enquanto voltava da lanchonete, ela viu um grupo de jovens da vila. Um deles, o Pedro, um rapaz forte e quieto que sempre a olhava com carinho, se aproximou. Pedro era um dos poucos jovens que escolheu ficar no sítio, trabalhando com o pai na plantação de café. Ele nunca entendeu a pressa de Fernando em ir embora. Maria, você está bem? Pedro perguntou, tirando o chapéu. Estou, Pedro. Estou muito melhor. Fiquei sabendo que o Fernando, que ele não valia o esforço que você fez. Maria sorriu, sem constrangimento. Não valia mesmo. Eu troquei a coisa certa pela coisa errada.
A gente fica feliz que você voltou, ele disse, olhando para os próprios pés. Aqui, a gente sabe quem é você, Maria, e a gente te respeita. Não precisa de terno caro para isso. O simples reconhecimento de Pedro valia mais que todos os elogios, vazios que Fernando recebia em seus jantares de negócio. Ali estava a lealdade que ela havia procurado em um homem individualista. A vida de Maria se estabilizava. Ela dividia o tempo entre a lanchonete e o sítio economizando cada real. Ela tinha um novo objetivo. Não mais construir um futuro de luxo para Fernando, mas construir uma vida de estabilidade e verdade para ela e sua mãe. Ela usava o dinheiro guardado para consertar o telhado da casa e comprar sementes melhores para a horta. Cada melhoria na casa era uma prova de que ela não precisava de ninguém para prosperar. Mas, como a gente sabe, a vida não é um conto de fadas onde o vilão some para sempre. Fernando, mesmo bloqueado, encontrou uma nova maneira de atrapalhar a paz de Maria. Ele começou a ligar para o telefone fixo de Dona Lúcia, geralmente bêbado e dramático. Dona Lúcia, eu só quero falar com a Maria. Diga a ela que eu estou sofrendo, que a Paty era só um erro. Eu amo a sua filha. Dona Lúcia, que antes era uma mulher de fala mansa, se transformou em uma leoa. Escuta aqui, Fernando. Meu genro você nunca foi. E agora é menos ainda. Você não está sofrendo, você está com raiva porque perdeu a empregada doméstica que bancava sua fantasia de rico. A Maria não está disponível. Não ligue mais para cá. Se ligar de novo, eu chamo a polícia e o pai do Pedro vai te caçar com a espingarda dele. Entendeu? A atitude da mãe deu a Maria uma sensação de segurança que ela nunca sentiu no Rio. No Rio, ela estava sozinha contra o mundo. Ali, ela tinha um exército silencioso de vizinhos e a fúria protetora de Dona Lúcia. A última tentativa de Fernando foi mandar uma carta. Chegou pelo correio com o timbre chique da agência de marketing. Maria a abriu com cautela. Era um pedido de desculpas ensaiado, cheio de promessas de recomeço e, pior, uma proposta de negócio. Ele dizia que, como ela tinha habilidades manuais, eles poderiam abrir uma loja de artesanato em Copacabana e ela faria os produtos enquanto ele cuidaria do marketing. Maria riu. Uma risada amarga, mas libertadora. Ele não tinha aprendido nada. Ele ainda a via como um recurso, um objeto a ser explorado para o seu próprio lucro. Ela pegou a carta e a queimou no fogão a lenha. O fogo consumiu o papel, e com ele, a última esperança que ela poderia ter tido de que Fernando um dia voltaria a ser o homem que ela amou. Ela estava curada da ilusão. Maria, a moça do sítio, não era mais ingênua. Ela tinha visto o inferno de perto, vestindo um terno caro e cheirando a perfume importado. E ela tinha sobrevivido. A vida no sítio voltava ao seu ritmo natural. Maria estava reconstruindo sua vida tiolo por tiolo. Verdade por verdade. Ela estava aprendendo a amar o silêncio, o trabalho duro e a solidariedade que a cidade grande tinha desprezado. Mas, como eu disse lá no começo, a história de Maria ainda precisava de um ponto final que não fosse só a fuga, mas a vitória. A vitória dela veio não através de um casamento ou de uma fortuna, mas através de um projeto que exigiu tudo o que ela era Maria da Roca, com a cabeça esperta da cidade. A comunidade da vila estava enfrentando um problema sério. A cooperativa de laticínios, que processava o queijo de todos os pequenos produtores, estava patinando. Eles vendiam o queijo a um atravessador por um preço ridículo, e o atravessador revendia na capital por 10 vezes mais. A comunidade estava sendo explorada. E muitos vizinhos, como seu João e Dona Clarice, estavam pensando em vender a terra. Maria ouviu as queixas na lanchonete do seu Geraldo. Ela, que tinha visto Fernando falar tanto de branding e de mercado, percebeu que eles precisavam de uma estratégia. Ela chamou seu João, o vizinho mais velho e respeitado, para conversar. Seu João, o problema não é o queijo. O nosso queijo é o melhor de Minas. O problema é a forma como a gente vende. A gente precisa cortar o atravessador e vender a nossa história. Seu João coçou a cabeça, desconfiado. Mas Maria, a gente não sabe fazer isso. A gente sabe plantar e tirar leite. A gente não sabe de papelada e de caminhão. Mas eu sei. Seu João, disse Maria, com uma segurança que vinha da raiva da falsidade do Rio. Eu vi o Fernando fazer um monte de coisa sem sentido para vender um produto que nem existia direito.
a gente tem um produto de verdade. A gente só precisa de um jeito honesto de mostrar isso. Ela fez uma proposta. Ela usaria o tempo livre dela para organizar a logística e a comunicação da cooperativa. A ideia era simples: certificar a produção artesanal do quê? Criar uma embalagem simples, mas que contasse a história da comunidade. E buscar compradores diretos em Belo Horizonte ou São Paulo. O povo da vila, acostumado a ver os jovens fugirem, ficou surpreso. Mas Maria tinha credibilidade. Ela não tinha voltado rica, mas tinha voltado humilde e disposta a arregaçar as mangas. Ela era uma deles, e havia provado que a ambição vazia da cidade não a corromperia. O projeto virou uma missão comunitária. Dona Clarice e as outras senhoras ficaram responsáveis pela qualidade e higiene da produção. Seu João e os homens cuidavam da logística inicial e da produção do leite. Maria, com seu caderno, fazia as contas. Ela ligava para mercados menores, para empórios de comida artesanal, explicando a origem do produto, a tradição. Ela usava a palavra que Fernando tanto abusava: narrativa. Mas a narrativa dela era verdadeira. Era a história de uma comunidade que se recusava a morrer. E adivinhe quem foi o braço direito dela? Pedro. Pedro, o rapaz quieto e forte, tinha uma caminhonete velha que servia para o transporte. Ele era o oposto de Fernando. Não falava em networking, falava em quilometragem e peso. Ele a ouvia com atenção, sem julgamento, e resolvia os problemas práticos. Maria, o caminhão quebrou na estrada de terra, dizia Pedro, sem pânico. Então a gente pega o carro do seu Zé e faz 2 viagens menores. Dá para fazer? Maria respondia, já traçando o plano B. O relacionamento deles cresceu na base da parceria, do suor e da confiança. Não tinha luxo, não tinha jantar de negócios. Tinha pão de queijo na varanda depois de um dia duro, e o silêncio confortável de quem sabe que pode contar um com o outro. Um dia, Maria estava na lanchonete fazendo o fechamento, quando seu Geraldo a chamou. Maria, chegou um e-mail para você. É de um mercado grande em Belo Horizonte. Estão interessados no queijo artesanal da cooperativa. Querem fechar um contrato de exclusividade por 1 ano. O coração de Maria disparou. Não era um emprego de faxineira. Não era uma promoção vazia. Era o reconhecimento do valor da sua terra e do seu povo. Ela ligou para seu João, que chorou no telefone. O contrato foi assinado 1 semana depois, na varanda de Dona Lúcia, com café e bolo de fubá para selar o acordo. Pela primeira vez em anos, a cooperativa não só saiu do vermelho, como prometeu um lucro justo para todos os produtores. A notícia se espalhou. Maria não era mais a moça que tinha voltado humilhada. Ela era a Maria que tinha trazido prosperidade para a vila, usando a inteligência que a cidade tinha tentado roubar dela. O momento mais importante veio no dia da primeira entrega grande. A caminhonete de Pedro estava lotada de caixas de queijo, prontas para a capital mineira. Maria estava ao lado dele, conferindo a lista. Conseguimos, Pedro, ela disse, um sorriso cansado e radiante. Pedro a olhou. O sol de fim de tarde batia no rosto dele, destacando a poeira honesta do trabalho. Ele não usava terno, usava botina e uma camisa xadrez. Você conseguiu, Maria? Você nunca precisou daquele cara, nem daquela cidade, para provar quem você é. Ele não a beijou de imediato. Ele apenas segurou a mão dela, uma mão calejada que entendia o peso e o valor do trabalho. Aquele toque simples e firme valia mais que o anel de noivado que Fernando tinha jogado nela no rio. Obrigada, Pedro, ela sussurrou, por ter ficado. Eu não ia sair. Meu lugar é aqui, Maria, e acho que o seu também é. O futuro deles não prometia luxo, mas prometia estabilidade, respeito e, acima de tudo, a lealdade de quem compartilha a mesma terra. Meses depois, Maria não trabalhava mais na lanchonete. Ela era oficialmente a gerente de vendas da Cooperativa de Queijos Artesanais da Serra. Ela tinha montado um pequeno escritório na sala de casa, ao lado da cozinha de Dona Lúcia. Um dia, ela recebeu uma notícia indireta. Dona Clarice, que tinha uma prima que morava na Baixada Fluminense, soube o que aconteceu com Fernando. Ele tinha conseguido a tal promoção, sim, mas a pressão por resultados fez cometer um erro grave de contabilidade na agência. Ele foi demitido, processado e pior. A Patty, a gerente de contas, o abandonou assim que ele perdeu o status.
Ele tinha perdido o carro, estava devendo o aluguel do apartamento minúsculo e, segundo os boatos, tinha voltado para a casa dos pais em uma cidade do interior de São Paulo, falido e amargo. Maria ouviu a história sem emoção. Não era vingança, era apenas a prova de que a mentira, construída em cima de ambição vazia, sempre desmorona. Ele tinha trocado a riqueza verdadeira da vida por um brilho falso que não durou. Naquela noite, Maria estava na varanda, sentada com a mãe e Pedro. O céu estava limpo, cheio de estrelas que a poluição do rio jamais permitiria ver. O cheiro era de mato e de terra. O som era o dos grilos e da conversa baixa e amiga. Dona Lúcia olhou para a filha, que estava mais radiante do que nunca. Minha filha, olha só pra gente. O Rio de Janeiro te deu uma lição de vida, mas a vida de verdade te trouxe de volta para casa. Maria sorriu, aninhando a cabeça no ombro de Pedro. Mãe, o Rio me ensinou o que eu não sou. Eu não sou um produto, eu não sou uma coitada, eu sou Maria. E a minha riqueza não está na minha conta, mas nas minhas raízes. Eu troquei a solidão barulhenta por esse silêncio que me conforta. Eu troquei o terno caro pela lealdade. E a verdade, mãe, é que não existe luxo maior do que ter um lugar para onde voltar, e um povo que te espera com um prato de comida e um abraço apertado. E foi ali, sob o céu estrelado do interior de Minas, que Maria finalmente encontrou a paz. Ela tinha ido buscar o amor e o sucesso na cidade grande, mas descobriu que a verdadeira felicidade, aquela que a gente pode tocar e sentir, estava o tempo todo ali, na terra que ela nasceu, no calor da sua gente e na honestidade de um amor que não precisava de holofotes para brilhar. A aventura tinha acabado. A vida de verdade, estava apenas começando. De 1 a 10, que nota você daria? Deixe nos comentários. Assim saberei que chegou até o final e o quanto esta história emocionou você. E se ainda não fez, deixe seu curtir. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem aprecia histórias com lições de vida. Obrigado por estar aqui e até a próxima.